O maior perigo da moralidade cega é que ela pode se tornar a ferramenta mais eficaz de opressão, escreveu Hannah Arendt. Você acredita que ser uma boa pessoa é sempre o caminho mais seguro? George Orwell, com seu olhar penetrante para as contradições da existência, diria que não. Ele não via a virtude como um ideal brilhante e intocável, mas como uma escolha carregada de tensões, um trajeto que muitas vezes conduz a lugares incertos e sombrios. Para ele, viver com integridade era um ato de coragem, mas também uma fonte de fragilidade, algo que o mundo aplaude em teoria, mas raramente apoia na prática. O paradoxo que ele enxergava está na tentativa de manter a decência em uma realidade dominada por poder, corrupção e desigualdade. Um esforço admirável, mas quase sempre fadado a encontrar resistência ou colapso. Este texto explora essa visão, investigando como Orwell entendia essa escolha e por que ela é tão complexa em um mundo que nem sempre a valoriza. Orwell não tinha ilusões otimistas. Ele acreditava que a generosidade e a empatia, embora fundamentais ao que nos torna humanos, vinham com um custo elevado. Tendo testemunhado a brutalidade das guerras, a falsidade das elites e o sofrimento dos marginalizados, ele moldou uma percepção crua da moralidade. Para ele, viver de forma justa não se resumia a oferecer ajuda ou demonstrar compaixão. Era uma batalha constante contra forças que transformam essas qualidades em pontos fracos. A contradição começa aqui. Aquilo que deveria unir as pessoas, frequentemente isola quem o pratica, deixando-o exposto a um ambiente que favorece a astúcia sobre a honestidade. Imagine alguém que prioriza os outros acima de si mesmo, o trabalhador que se desgasta pela família, o amigo que ouve pacientemente, o estranho que auxilia sem esperar retribuição. Orwell via autenticidade nesses indivíduos, mas também uma vulnerabilidade perigosa. Ele percebia que confiar cegamente na reciprocidade deixava essas pessoas desarmadas, prontas para serem exploradas. Em suas reflexões, ele apontava que quem vive para os outros muitas vezes acaba sendo usado por eles, não por uma maldade inerente ao mundo, mas porque o egoísmo e a busca por poder encontram terreno fácil na entrega alheia. Essa fragilidade não se limita ao indivíduo, ela cresce em escala coletiva. Orwell observava como grupos ou movimentos guiados por ideais de igualdade e colaboração frequentemente caem sob o domínio de poucos. A confiança genuína da maioria é distorcida por aqueles que enxergam na dedicação alheia uma chance de controle. A ironia é evidente. Quanto mais alguém se entrega, maior o risco de ser traído. Para Orwell, isso não era razão para desistir da decência, mas um sinal de que ela precisava coexistir com lucidez e um toque de desconfiança. Orwell nutria uma aversão profunda pelo poder, e isso influenciava sua visão sobre viver com princípios. Ele acreditava que qualquer estrutura hierárquica, em governos, revoluções ou relações pessoais, tendia a corroer até as intenções mais sinceras. Nesse contexto, a honestidade se tornava um incômodo, uma ameaça para quem prospera na desigualdade. Ele notava como os poderosos frequentemente se escondem atrás de uma fachada de virtude para justificar atos brutais, enquanto aqueles que buscam agir com retidão são postos à margem ou calados. Essa relação entre moralidade e poder expõe outra contradição. Para ter impacto, a decência às vezes precisa se ajustar ao mundo que enfrenta. Orwell rejeitava a noção de uma pureza moral intocada pela realidade. Ele via que em um mundo imperfeito, manter a integridade exigia escolhas difíceis. Ações que, em um primeiro olhar, poderiam parecer contrárias aos próprios valores. Confrontar a injustiça, por exemplo, pode demandar firmeza ou até força. Algo que ele julgava necessário, mas que desafiava o estereótipo de quem age com altruísmo. Para ele, a virtude não podia ser apenas contemplativa, precisava ser prática e consciente das limitações humanas. Apesar de seu ceticismo, Orwell encontrava na generosidade uma forma de resistência. Ele dava valor aos gestos simples, dividir o pouco que se tem, sustentar a esperança em tempos difíceis, preservar a humanidade frente à opressão. Esses atos, em sua visão, eram formas de desafiar um sistema que tenta apagar o que nos define como indivíduos. Ele os via como uma força discreta, não por alterarem o rumo dos eventos, mas por mostrarem que a dignidade podia persistir, mesmo em pedaços. Esse desafio, no entanto, tinha seu preço. Orwell entendia que optar pela retidão em um ambiente adverso era uma decisão arriscada, muitas vezes sem retorno tangível. Ele respeitava aqueles que mantinham seus princípios contra todas as chances, mas não os idealizava.
Para ele, essa resistência era um testemunho de valor, mas raramente uma conquista concreta. A dualidade é clara, é um gesto poderoso em sua essência, mas frágil em seus efeitos. Um sussurro que ressoa, mas que o mundo pode optar por ignorar. Viver com princípios, para Orwell, significava carregar um peso. Ele percebia que aqueles que buscavam justiça ou compaixão frequentemente enfrentavam um destino cruel. Em suas análises sobre os oprimidos, ele destacava como a disposição de compartilhar o mínimo que possuíam e manter a dignidade em meio à pobreza era inspiradora, mas também trágica. Essas qualidades não os salvavam. Muitas vezes, apenas os mantinham presos em um ciclo de privação. Esse fardo não era só externo. Orwell compreendia que preservar a humanidade exigia uma luta interna, o esforço para não ceder à indiferença ou à crueldade incentivadas pelo mundo. Quem segue esse caminho enfrenta rejeição, traição e, em alguns casos, a ruína total. Ele via isso como uma verdade inescapável. A dedicação aos outros, por mais preciosa que fosse, não oferecia escudo. A contradição aqui é que essa escolha pode elevar o espírito, mas também devastá-lo, dependendo da dureza das circunstâncias. Orwell também era sensível à hipocrisia que ronda a moralidade. Ele notava como a sociedade frequentemente exalta a decência em discursos, mas a explora ou castiga na prática. Em suas vivências como observador de sistemas coloniais e da vida comum, ele via que as pessoas eram pressionadas a agir com altruísmo não por convicção, mas para sustentar uma imagem. Nesse cenário, a retidão virava uma encenação, uma cortina que ocultava interesses mesquinhos ou fraqueza moral. Esse choque entre autenticidade e expectativa social gerava outra ironia. Ser verdadeiramente íntegro muitas vezes significava ir contra o que a sociedade pedia. Orwell enxergava aqueles que desafiavam convenções em nome da justiça como rebeldes, mas também como alvos. Quem rejeita a falsidade pode ser admirado em silêncio, mas é comumente rejeitado em público. Para ele, a honestidade genuína era um gesto de bravura que raramente ganhava reconhecimento, e quando ganhava, vinha carregado de intenções duvidosas. Orwell também pensava sobre como a confiança nos outros podia se voltar contra quem a oferecia. Ele percebia que acreditar demais na retribuição da empatia abria portas para a traição. Em suas análises da natureza humana, ele indicava que a entrega ingênua criava espaço para a manipulação, especialmente em um mundo onde sobreviver muitas vezes exige cautela. Quem se dá excessivamente, ele parecia sugerir, arrisca-se a se perder no processo. Essa ideia alcançava também as grandes causas. Orwell questionava se o altruísmo idealista, como o de quem sacrifica tudo por um propósito maior, era viável ou mesmo benéfico. Ele via nisso uma tensão. A dedicação absoluta podia motivar, mas também falhar em amparar os que dependiam dela. A contradição é que, ao tentar salvar o mundo, a pessoa íntegra podia acabar se destruindo, ou pior, permitindo que a injustiça crescesse por falta de pragmatismo. Ainda assim, Orwell não renegava a possibilidade de viver com princípios. Para ele, isso era uma decisão deliberada, tomada não por ilusão, mas por um compromisso com valores como verdade, justiça e humanidade. Ele acreditava que essa escolha era uma forma de afirmar a própria existência em um mundo que busca apagar o indivíduo. Não havia promessas de sucesso. Era uma aposta em algo digno, mesmo com um desfecho incerto. Orwell via nesses gestos uma espécie de fundamento moral. Mesmo diante da desumanização, ele acreditava que atos de compaixão ou a recusa em abraçar o cinismo preservavam uma parte vital de nós. A ironia final é que essa postura, tão vulnerável e ameaçada, era o que nos marcava como humanos. Não era um passe para a vitória, mas uma evidência de que, apesar de tudo, ainda podíamos optar por algo melhor. O paradoxo de ser uma boa pessoa, na visão de Orwell, não encontra solução. É uma condição dinâmica, um equilíbrio instável entre o ideal e o real, entre a força interior e a fraqueza externa. Ele nos mostra que a decência é tanto um presente quanto um peso, um ato de resistência e uma forma de rendição, uma qualidade que o mundo elogia, mas raramente defende. Orwell não dá resposta simples, ele nos convida a enfrentar essa complexidade. Escolher a retidão, para ele, é optar pela dignidade em um mundo que nem sempre a merece. É um risco, uma jogada contra as probabilidades, uma decisão que pode custar caro sem oferecer garantias. Ele nos provoca a refletir, vale a pena? E com seu olhar lúcido e hesitante, insinua que sim, não porque isso transforme o mundo, mas porque nos mantém íntegros enquanto o mundo tenta nos fragmentar.
No fim, o paradoxo de Orwell é um reflexo. Mostra quem somos, quem almejamos ser e o preço que aceitamos pagar por isso.